irmãos e amigos em Cristo, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui. Iremos iniciar agora o capítulo 2 da lição, onde fala sobre as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. No primeiro capítulo aqui, tinha o tópico dizendo assim, para quem era destinado o sermão do monte. Até notei aqui dizendo o seguinte, uma curiosidade, né? Que os luteranos, eles diziam que o Sermão do Monte eram tão belos que não poderiam ser realizados por ninguém. Somente Cristo ali poderia realizar aqueles ali. Ninguém poderia realizar, nenhum ser humano. Foi apenas um exemplo que Cristo deu. É o que eles acreditavam, né? E a Igreja Católica, no período medieval, via tais ensinos como conselhos evangélicos, estava destinado a poucas pessoas, para aqueles que buscavam a perfeição. E os dispensacionalistas, estes ensinos do Sermão do Monte seriam para tempos futuros. Aí é o que falava aqui, eles acreditavam aqui, para quem era, quando naquele tópico do primeiro capítulo, quando disse que para quem eles eram destinados. Mas o Sermão do Monte, ele serve para todo cristão. Eu não posso... lembrando que o Sermão do Monte fala sobre qualidade de caráter, né, que tem a ver com personalidade. Então, lembrando que a santificação do crente, do cristão, não é de um dia para o outro, é através dos dias, dos anos, vai amadurecendo espiritualmente. Porque tem pessoas que é uma pessoa pacífica, mas que ele não consegue, como é que eu posso dizer? Ele não é humilde. Tem pessoas que é humilde, mas não pratica tanta justiça. Então nós vemos aqui que a palavra nos exorta a praticar todos. Sabemos que não é fácil, nós somos falhos, temos nossos limites, mas a palavra nos instrui nós, como cidadão dos céus, como cidadão do reino de Deus, devemos buscar a justiça e praticar aquilo que Deus quer. Vamos lá? Eu queria ler já para vocês aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que diz o seguinte: E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Olha aqui, fala de qualidade, né? Então nós vemos aqui, o segundo capítulo aqui fala sobre as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E os tópicos são o que são as bem-aventuranças, o reino de Deus e seu caráter, e só esses dois tópicos, é o que fala aqui na lição. Vamos lá? Então as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Bem-aventurados. Bem-aventurados vem do grego makarioi, que significa felizes. Então nós vemos que essa palavra ela fala das qualidades presentes na vida. Olha aqui, na vida dos cristãos. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que buscar essas qualidades. Se nós não buscarmos, se nós não tivermos as qualidades cristã, as qualidades estabelecidas por Deus para entrar no reino dos céus, nós não entraremos no reino dos céus. Lembrando que a igreja não é o reino dos céus, a igreja é súdita ou súditos do reino de Deus, certo? Vamos lá? Então nós vimos aqui, o que é que o cristão ele tem que ter a consciência? Nós temos que ter a consciência, nós como cristãos, ter a consciência das promessas divinas para o futuro. Ou seja, viver uma vida piedosamente, como diz aqui no Sermão do Monte. Nós devemos viver uma vida piedosa. Então nós vemos aqui. E ou seja, tudo isso, essas qualidades do Sermão do Monte, ela é o resultado da fidelidade a Deus. Então todo aquele que busca praticar ou ter essas qualidades, ele vai ter, isso são resultado da fidelidade em Deus, glória a Deus. Então nós vemos aqui que, acho que deu para vocês entenderem, né? Então a bem-aventurança vem do grego makarioi, que significa felizes, certo? No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus,
nós vemos aqui, nós vemos a chegada desse reino dos céus. Jesus dizia, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então nós vemos, Agostinho tem uma pergunta aqui, ó, e o que seria esse reino de Deus? Que reino seria esse? Nós vemos que esse reino, nós vemos aqui que esse reino é quando nós vivemos totalmente na dependência de Deus, onde Deus é soberano e é Ele que faz dá todos os segmentos. Podemos, por exemplo, vocês lembram dessa palavrinha aqui, teocracia? Se vocês não lerem, vocês podem ir aí na playlist do canal, tem um vídeo onde fala sobre a diferença de teocracia, monarquia e democracia. Mas teocracia significa governo divino. Então nós podemos dizer que esse reino de Deus seria podemos chamar também de teocracia, onde é o governo divino, o governo dirigido por Deus. Nós vemos que, ou seja, esse reino de Deus na Bíblia, ele é comparado a uma semente em desenvolvimento. Como diz ali, né? E o reino de Deus é semelhante a uma semente. Vou ver aqui se eu acho do versículo aqui. Como diz assim, olha. Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo. Vamos ler em Marcos capítulo 4. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo... Marcos 4, 26, diz o seguinte: e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A ceifa. Então nós vemos aqui que quando nós não sabemos o dia, mas quando chegar o dia escolhido por Deus, essa ceifa será cumprida. E onde nós, cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus, servos do Senhor, cristãos, iremos habitar nesse reino, literalmente habitarmos nesse reino para sempre. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que esse reino de Deus nós podemos encontrar em 4 conceitos aqui na Bíblia. É o que a lição fala aqui, de 4 conceitos desse reino dos céus na Bíblia. Primeiro, o reino do coração. O reino do coração ocorre dentro do coração do remido daquele que é salvo. Então o reino dos céus, ele passa nós podemos ter, ele ocorre dentro do coração do crente salvo em Cristo Jesus. Esse reino no coração. Está falando do reino no nosso coração. Glória a Deus. Segundo, a chegada do reino como salvação. Ou seja, obedecer ao rei. Todo salvo ele vai obedecer às leis de Deus. Ele vai buscar servir a Deus, como diz as Escrituras. Terceiro, a igreja. Lembrando que eu falei aqui que a igreja não é o reino de Deus. A igreja é súditos do reino de Deus, certo? Então, a igreja constitui de pessoas de coração regenerado. Ou seja, aquele que teve um coração regenerado, que foi alcançado pela graça, que está no processo de santificação. Lembrando que esse processo é dia após dia, mês após mês, ano após ano. Então nós vemos aqui, ou seja, e para finalizar aqui, dos 4 conceitos da Bíblia para reino de Deus, fala sobre toda a criação e a volta do Senhor. Ou seja, esse reino de Deus está para todos que crêem, para todos que vierem a crer, e a volta do Senhor, o governo de Cristo, para nós habitarmos no reino de Cristo, onde haverá um novo céu e uma nova terra. E aqui, para finalizar o capítulo 3 aqui, o capítulo 2, perdão, a lição fala sobre qualidades dos súditos do reino. Nós podemos ver aqui na própria lição, onde fala aqui em Mateus, capítulo 5,
como diz, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito tem a ver com humildade. É aquela pessoa que não é ativa, que não é altiva, que não é orgulhosa, que tem um coração humilde. Independente se tem bens materiais, se é bem financeiramente ou não. Mas quando diz aqui que os pobres de espírito fala de humildade. E toda pessoa humilde, ela não é altiva de coração, ela não é orgulhosa. Ela tem um coração humilde, ela sabe quem é Deus. Então nós vemos aqui que é as qualidades dos súditos do reino de Deus. Fala aqui também sobre bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esses que choram não é aqueles que choram por, eu já vi pessoas chorando porque o time de futebol perdeu. Eu já vi pessoas chorando porque perdeu o capítulo de uma novela. Não é essas pessoas que choram por isso, mas são aqueles que choram porque cometeu algum erro, algum pecado. O pecado traz tristeza, mas a pessoa chora de tristeza, mas essa tristeza e esse choro traz o arrependimento, traz a reconciliação com Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Pedro ele negou a Cristo e ele chorou, mas esse choro trouxe uma reconciliação, um arrependimento da parte de Pedro. Então, tem aqui como fala, tem a ver com quebrantamento. É aquela pessoa que chora porque um irmão em Cristo Jesus está sofrendo. É aquela pessoa que chora porque vê o mundo na situação que está entregue ao pecado, de cada dia de mal a pior. É aquele que chora podemos dizer, por ver o seu amigo sofrendo, aqueles que choram com ele. Então esse choro, nesse caso, tem a ver com quebrantamento, aquele que podemos dizer, para você entender de uma forma mais simples, é aquele que é sensível à voz de Deus, que quando ouve a voz de Deus chora de alegria. Também os que choram de alegria eles serão consolados, glória a Deus também. Por que não chorar muitas vezes, chorar de alegria por algo alcançado, por um milagre recebido? Mas nós vemos aqui que esse é aquele quebrantamento. Acho que a ideia de vocês entenderem, né? Nós vemos aqui, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados mansos, perdão, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão. Mansidão não é aquela pessoa, me permita a expressão. Muitas pessoas, eu já vi algumas pessoas dizer, porque ser manso é ser uma pessoa otária, se deixar ser enganado, não tem nada a ver. Ser uma pessoa mansa é uma pessoa que pensa antes de fazer alguma coisa, que não age pela emoção, mas pensa, reflete naquilo que no acontecimento ou sobre alguma coisa, primeiro reflete para depois tomar uma decisão. Eu tinha um escritor, que eu não lembro qual era o escritor que eu estava lendo no livro, que ele dizia o seguinte: se diante de uma dificuldade, ou se diante de uma confusão, de um conflito, nós parássemos para pensar durante 30 segundos, não teria conflitos, não teria brigas. Então essa mansidão é isso, é você parar para refletir e depois tomar uma decisão. Aquela pessoa mansa, tranquila, certo? Então tem a ver com mansidão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós vemos aqui que tem a ver com retidão, com justiça, né? Aqueles que praticam a justiça por amor à palavra de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Uma pessoa misericórdia que sabe perdoar, ela é aquela pessoa que está apta a perdoar. Claro que não se deixa ser enganado, lógico, mas que está apto. Quem perdoa, quem sabe... É uma coisa interessante. Uma vez eu li um artigo que tinha uma mulher que ela tinha uma faixa dos 50 anos. Ela já tinha tido 4 infartos. E ela começou a falar, aí o médico perguntou, por que você já teve 4 infartos? Ela começou, isso foi num relatório, né, que ela escreveu. Por quê? Ela fumava e, segundo, ela era uma pessoa rancorosa. Quem perdoa não deixa o rancor criar raiz no seu coração, porque o perdão como se fosse o bálsamo, é aquele remédio da alma. Então, pessoas que sabem perdoar é pessoas que não são rancorosas. Quem é rancoroso é porque não consegue perdoar. Vocês entenderam? Então, uma pessoa misericordiosa
ela é aquela pessoa que está apta a perdoar. É uma pessoa que não é rancorosa. Então, no próprio relatório que o médico falou, nesse relatório com a paciente, que o rancor faz mal ao coração. Então, olha aí, mais um conselho bíblico para nós termos saúde física e mentalmente, lógico. Vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem a ver com pureza, aquela pessoa pura que não tem maldade, que não guarda rancor, que é uma pessoa que não tem malícia, é uma pessoa que você pode confiar, uma pessoa que sempre vai estar apta a lhe ajudar, porque é uma pessoa pura, que não preza, que não guarda para si rancor, que não tem malícia. Você acha que... Vamos lá. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tem a ver com pacificação. É aqueles que diante de um conflito ele não vai jogar mais lenha na fogueira. Ele vai jogar água para acalmar. Porque tem pessoas que diante de uma confusão, quando está numa confusão, em vez de acalmar as coisas, ele joga mais lenha no fogo para que aquela confusão aumente. Estou falando de uma coisa, estou falando dessa parte da lenha, jogar mais lenha na forma simbólica. É aquela pessoa que quando... Você lembra que a Bíblia diz que maldito é aquele que causa dissensão entre irmãos? Tem a ver aqui com pacificação. Uma pessoa pacífica, ele vai escutar alguém falar de uma pessoa, mas ele não vai falar para essa outra pessoa que aquela pessoa falou dele. Deu para entender? Então uma pessoa pacífica sempre vai prezar pela paz. É o que está faltando aí entre a Rússia e a Ucrânia. Pessoas pacíficas para evitar guerra. Para evitar uma guerra, um mal maior, que já morreu muitas pessoas inocentes. Então, pacificação é uma qualidade daquele que quer habitar no reino de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem a ver perseguição por causa do amor a Cristo. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Fala daqueles que, praticando o amor de Cristo, praticando o Evangelho, eles levantam aqueles para difamar aqueles que querem praticar e evangelizar. Então tem a ver com tudo isso. Para finalizar aqui, vamos ler aqui, lá em Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículo, como diz aqui na lição, versículo 21, que diz o seguinte: nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. É como diz aqui, o reino de Deus, o reino no coração da pessoa. Como diz aqui também em Marcos 10, 25. Marcos 10, 25 e 26, que diz o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles lhe admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá salvar? Quando Deus diz assim, é aqueles ricos soberbos, aquelas pessoas que têm dinheiro, mas são soberbas, que não ajudam ninguém, que não se importam com ninguém. Então não é que uma pessoa rica não vai entrar no reino dos céus. Mas são aquelas pessoas, quando diz aqui essa expressão, é aquelas pessoas que são amantes do dinheiro, aquelas pessoas que matam por conta de dinheiro, aquelas pessoas que destroem a vida dos outros por conta de dinheiro. Então, aquelas pessoas que têm condições, mas não ajudam ninguém, que são amantes, que o Deus dessas pessoas é o dinheiro. E para finalizar aqui, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 17 ao 19, que diz o seguinte: e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Fala aqui da igreja, constituída de pessoas de coração regenerados. E aqui o último, Romanos, capítulo 8, Romanos 8. Romanos 8, 22 e 23, que diz o seguinte:
Porque bem sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Fala aqui de toda a criação e da volta de Jesus. Então é isso, acho que deu para vocês entenderem. Vou finalizar por aqui. Já iremos iniciar o capítulo 3 da lição. Paz do Senhor.